Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da Renascença aos líderes partidários no âmbito das eleições autárquicas do próximo dia 26. Hoje o nosso convidado é Rui Rio, líder do PSD, a quem agradeço naturalmente a presença. O PSD, que é um partido com forte implantação autárquica, tradicionalmente, mas que tem vindo a perder terreno e em força e também não é de agora. Também por causa dessa importância para um partido como o PSD, as eleições autárquicas são sempre penalizadoras para os líderes quando há derrotas, naturalmente. Que surpresa é que o senhor gostava de ter na noite eleitoral? O que é que pode tornar a noite de dia 26 uma boa noite para si? Olá. Objetivamente, dizer por números é muito difícil. E é muito difícil porque uma coisa é, imagine, ganhar a Câmara de Lisboa, outra coisa é ganhar uma Câmara que possa ter 5 ou 10 mil habitantes. É diferente. Ambas contam uma Câmara, mas têm um peso político diferente. Portanto, no domingo à noite, mais propriamente na segunda-feira, quando se analisar com calma os resultados, é que nós vamos ver se aquilo que foi o resultado que nós tivemos foi satisfatório ou bom, ou se ainda assim foi fraco. É lógico que se mantivermos o mesmo resultado, ou se piorar. Portanto, a distância de nós para o Partido Socialista são 63 câmaras. Eles têm 161 e nós temos 98, é aquilo que disse há bocado. Perdemos bastante, designadamente em 2013 e 2017. Portanto, qual é o grande objetivo? Encurtar fortemente esta distância. Não é? É muito difícil alguém que tem uma distância de 63 câmaras dizer assim, o grande objetivo é numa só eleição, depois de termos andado 3 eleições seguidas a perder, numa só eleição, ganhamos tudo e passamos o PS. Certo. Impossível não é. Até posso ganhar o Euromilhões, não é impossível, mas é muito difícil. Também pode dizer assim, e o Bloco de Esquerda não pode ser o mais votado e o que vai ter mais câmaras? E impossível não é. O Bloco de Esquerda pode de repente ter 100 câmaras. É menos ninguém pede isso. Tem menos candidaturas também, não é? Haja bom senso. Ninguém pede isso. Mas para o Bloco de Esquerda, e eu estou a falar do Bloco de Esquerda, podia falar de outro qualquer, enfim, para o Bloco de Esquerda, se ganhasse, imagino, 3 ou 4 câmaras era muito bom. O PSD, se ganhar 3 ou 4 câmaras é muito mau. Ter 98 baixava muito. Portanto, nós vamos ver depois, na segunda-feira, pelo número que conseguimos de eleitos, o número de vereadores, o número de votos e o número de presidentes de Câmara, se a redução da diferença é algo satisfatório, é algo bom, no sentido de, foi um bom resultado, quer dizer, não era fácil fazer isto, ou se antes, pelo contrário, se a subida é escassa ou se até é uma descida, pronto, não é satisfatório. Aliás, se houver uma descida ou se ficar igual é mau. Nesta altura, aquilo que temos em cima da mesa é que Porto e Lisboa, em princípio, estão perdidos. Se perder... Não sei porquê. A sério, não sei porquê. Estou a falar, obviamente, daquilo que são as tendências que as sondagens mostram. Olha, a propósito de sondagens, posso dizer uma coisa. Já sei que não gosta de sondagens, eu sei que não confia nelas. Não é não gosto de sondagens, não é bem assim. Olha, eu fui ver as sondagens na Alemanha, há eleições no dia 26, tal como aqui, só que aqui há autárquicas lá para o governo, para o Parlamento alemão. E eu fui ver as sondagens que saíram na Alemanha de todas as empresas durante o mês de setembro, desde o princípio de setembro até agora. Vai ver e tem assim, SPD. Imagina, SPD. Portanto, a empresa A fez no dia tal, outra fez no outro dia, ao longo de 20 dias. E imagina, SPD. Por exemplo, 24, 25, 24,5, 25, 25,5, 24, 25. CDU, por exemplo, 21, 22, 21,5, 20,5, 21, 22, todas as empresas. FDP, por exemplo, 10, 11, 10, 11, 11,5, 10, 10. Acha que isso quer dizer o quê? Aqui, quer dizer que é um país desenvolvido, não é? Onde não brincam às sondagens, nem há habilidades saloias, nem a lei permite que se forjem sondagens, que se inventem sondagens. Então, Lisboa, falou-me de Lisboa. Sai uma sondagem, dá 20% de diferença. Passado uns dias sai uma sondagem, dá 7% de diferença. Quer dizer, isto demonstra o estado de desenvolvimento, o desenvolvimento em que o país se encontra neste patamar. Portanto, acredita que pode ganhar Lisboa. Vamos só voltar aqui à nossa realidade. Está a dizer isso com base nas sondagens, não é? O problema é que em Portugal, não é? Mesmo quando querem fazer as sondagens bem feitas, poucos sabem fazer, sei que alguns sabem fazer, nem sabem sequer bem feitas. E a maior parte delas são inventadas para criar dinâmicas de vitória ou dinâmicas de derrota ao adversário. Portanto, eu não falava assim. O senhor, para além de dizer muitas vezes... Olha, eu não sou o melhor exemplo disso.
Quando fui candidato à Câmara do Porto... As sondagens também não lhe davam vitória. Mas davam-me 19%, eu tive 44%. Recordo-me disso. Atenção, e essas sondagens no Porto há 20 anos não eram manipuladas, porque o PS estava tão convencido que ia ganhar, que não precisava de manipular sondagens para nada. Portanto, supostamente eram bem feitas, não sabem fazer. Não sabem. Mas o senhor que certamente ainda bem já... quando vou ao médico, tenho médicos de melhor qualidade do que as empresas de sondagens certamente que já em fez Portugal. as contas, Dr. Rui Rio. Vamos voltar aqui à nossa Desculpa lá, realidade não, mas é autárquica. importante isto, está a ver? Compreendo. Porque... Já fez certamente as contas e toda a gente faz, normalmente sabe-se mais ou menos o que é que se ganha e o que é que se perde, e o senhor de certeza que tem essas contas mais ou menos também feitas. Tem uma meta na sua cabeça que o possa fazer decidir ficar ou não ficar na liderança do PSD, tendo em conta o que sempre disse da importância destas eleições para o partido? Só tenho uma meta na minha cabeça, naquilo que me possa fazer não ficar. Qual é? É fazer igual, ou pior, ou muito pouquinho melhor. Isso é Se evidente. fizer igual ou pior? A 2017, não é? Do ponto zero, nós estamos no ponto zero. E no domingo, na segunda-feira a seguir, estamos no ponto 1. Se a diferença entre o 0 e o 1 for praticamente nenhuma, ou seja, se o resultado de 2017 for idêntico ao de 2021 for idêntico ao de 2017, eu disse não sei quantas vezes que esta eleição era muito importante em 2021, mas comecei a dizer logo em 2017 face ao resultado. Justamente por isso lhe pergunto. Portanto, se eu agora tiver um resultado idêntico àquele que eu próprio disse que foi mau, foi mau. O que é que eu vou fazer? Não é? E isso vai tirar que consequência dessa importância que atribui às eleições? Dada a importância que eu atribuo às eleições autárquicas de 2021 para a implantação do partido, até mesmo para uma nova dinâmica no que concerne à oposição nacional, como nós sabemos, tivemos um bom resultado autárquico, nós ou o PS. Em 2017 foi ao contrário. O PS tinha perdido as eleições em 2015, não é? E apesar disso, depois o Dr. António Costa fez a geringonça e conseguiu ficar. Depois, em 2017, não se legitimou totalmente, mas com a vitória esmagadora que teve em 2017, acabou por ganhar o próprio governo um certo folgo, apesar das eleições autárquicas. Portanto, isto é importante também por aí. Portanto, eu tenho de exigir a mim mesmo, não é como é evidente, ser coerente. Ser coerente é dizer, se 17 foi mau, se eu fizer igual, fiz mal. E fazer mal significa o quê? Tem que consequência? Significa... Tem que consequência para a sua liderança? Pergunta é se havia aqui alguma linha, algum número que me fizesse ficar ou sair. Ficar ou sair. Portanto, se fizer igual ou pior, sai do PSD. Só do PSD não preciso sair, mas nem vou sair. Não é do PSD, é da liderança. É bom também, já que me coloca assim a questão, que eu faça aqui um bocadinho de pedagogia, não é? Não está em causa sair, não está em causa demitir-me de nada, está em causa recandidatar-me ou não a eleições que vai haver 3 meses depois, não é preciso alterar nada. As eleições diretas no partido são em janeiro, não é? Depois o Congresso em fevereiro, foi assim há 4 anos, foi assim há 2 anos, será assim. Portanto, aliás, o Dr. Manuel Ferreira Leite, em 2009, disputou as legislativas, depois as autárquicas, e depois decidiu não se recandidatar. Mas depois o Congresso foi num momento certo, não há preciso fazer aqui crises Pedro e atirar com tudo. Fez semelhante, fez igual, quando anunciou que sairia, porém, e depois convocou as eleições só no tempo certo. Anunciou que não se recandidatava, mas não precisou de criar um tumulto de todo o tamanho. E a consequência é que o senhor não se recandidata. Obviamente que se eu volto a repetir, se eu disse que 17 foi mau e que é preciso fazer melhor, se não fizermos melhor, o que é que acha que uma pessoa coerente deve fazer? Então, e o que é melhor em termos concretos? Ou seja, quais são as câmaras, por exemplo, Coimbra pode ser a sua grande conquista? Isso aí não é assim, porque... Obviamente podemos falar em mandatos, naturalmente. Mas não é só isso, quer dizer, vai ver na noite eleitoral, vai ver que vai haver grandes surpresas. Há câmaras onde eu pensava, o PC está muito bem, vai ganhar quase certeza e não ganha, e vai haver câmaras onde dizem, o PC ali não tem grandes hipóteses, pumba, e ganhou. Todos os anos foi assim, porque é que este ano havia de ser diferente. Vai haver surpresas para todos nós, até porque são 308 realidades diferentes, nós não dominamos as 308, quando muito posso dominar uma ou duas, e depois, portanto, aparecem essas surpresas. Portanto, é muito difícil eu dizer-lhe onde é que nós estamos a apostar muito forte, ou não estamos a apostar nada, ou isto ou aquilo. Nós estamos a apostar transversalmente em tudo. Em tudo? Não há nada em concreto que seja mais... das câmaras que estão mais passíveis de cair para o seu lado, normalmente há umas apostas maiores. Há muitas câmaras. Quais são elas? Dê-me exemplo. Isso não vou enumerar. Há muitas câmaras onde nós percebemos que nos é mais fácil ganhar.
desde logo câmaras onde o Presidente possa, por isso é que eu disse que mudar. daqui por 4 anos é que o PSD tem mais hipóteses, que é quando saem aqueles que foram eleitos em 2013, que foi a primeira vez que o PS subiu muito. Esses do PS vão ter de sair por força da limitação de mandatos. Portanto, desde logo uma Câmara onde o Presidente não se possa recandidatar é mais frágil e, portanto, e a maior parte dos Presidentes são PS, é melhor para nós. Portanto, isso é muito difícil de dizer. Isso não é um dado científico, não é? Se não há nada que eu possa fazer mudar de ideias dessa sua decisão de não se recandidatar se o resultado não for aquele que o senhor considera que é mais positivo. Sim, acho que é muito... quer dizer, o país entrava em crise, vinham por uma pandemia ainda pior, não havia condições para fazer nada, não sei o quê, arrebentava uma guerra, não sei, quer dizer, só se houver, portanto, uma catástrofe. Situações limites, naturalmente, que alterem o homem a ele e as suas circunstâncias e que alterem de tal maneira as circunstâncias que não faça sentido. Agora, numa situação de normalidade, completa normalidade, temos de ser coerentes. Se há coisa que eu sou, é coerente. Deixe-me perguntar-lhe se esta sua ausência, ou pelo menos não tem estado muito presente na campanha autárquica em Lisboa, ao lado de Carlos Moedas, isso foi uma estratégia para também não ser conotado com uma possível derrota de Carlos Moedas? Ou então é para não ser conotado com a vitória de Carlos Moedas. Acredita na vitória ainda? Não. Acredita que é possível ganhar Lisboa ainda? Claro que acredito. Isso sim. Essa responde-lhe direto. Agora, isso também não é bem verdade. Eu estive muitas vezes com o engenheiro Carlos Moedas, desde logo escolhi-o, não é? Dei a cara, estive já em campanha e vou estar também esta semana, não é? Agora, temos 308 conselhos, eu fiz uma opção de ir ajudar os nossos candidatos mais deslocados, mais longe, mais sozinhos e, portanto, comecei e fiz os distritos todos, aliás, neste momento já fiz os distritos todos, mas pronto, fiz os distritos todos do interior, em concelhos pequeninos, né? E, portanto, não posso estar em todos os lados ao mesmo tempo, mas vou estar esta semana em Lisboa, claro. Queria perguntar-lhe, porque falou dessa escolha que foi bastante bem recebida, sobretudo mediaticamente. Carlos Moedas foi tido como um grande candidato à capital. Como é que tem visto o desempenho de Carlos Moedas? Visto o desempenho como deve ser. Sabe que eu ando nisto há muitos anos, eu não vou num embarco, não é? No primeiro comentário, naqueles tiros que se dão só para fazer um bocado de fogo de artifício. Eu sei como isto é, aliás, até meço por mim ao longo dos anos. Uma pessoa, repare, alguém que diz que ainda não tem um lugar, mas que se vai candidatar ou que se pode candidatar a qualquer coisa, é o melhor do mundo. É o Dom Sebastião, é o melhor do mundo, é um tipo fantástico, uma senhora, seja quem foi, fantástico. Quando depois assume, começam logo a enumerar os defeitos todos por ali fora, tudo. Olha, era tão bom e afinal tem tantos defeitos. No caso de Carlos Moedas, acha que isso não estou a dizer que era tão bom não? que... Não, mas no caso do engenheiro Carlos Moedas é a regra normal. O engenheiro Carlos Moedas, unanimemente, era considerado o melhor candidato que o PSD tinha para Lisboa. Pronto. E era mesmo, também achava. E foi. Agora vai para o terreno, vai para o combate, obviamente, sofre ataques, ataca também, leva um desgaste e nós temos de perceber isso. Não é caso para dizer depois que pensava que era tão bom e não era. Não é assim. Isto não é assim. Mas sendo ele uma figura que politicamente tinha um percurso, enfim, menos intenso, tinha tido um cargo de governo, mas não tinha sido nunca um candidato. Sim. E como sabemos não é a mesma coisa de todo, claro. Nem toda a gente tem competências políticas. Acha que ele tem competências políticas daquilo que tem visto? Ele tem competências políticas e tem outra coisa. O engenheiro Carlos Moedas faz o trajeto ao contrário, que é uma coisa rara. O engenheiro Carlos Moedas foi governante nacional, foi secretário de Estado de um governo, dá o salto para cima, é comissário na União Europeia, que é governo da União Europeia, entre aspas, não é bem, mas pronto, chamemos-lhe assim, e agora resolverá a política local. Portanto, está na política nacional, vai à política europeia, vem à política local. Muito poucos, não sei se há alguém. Normalmente o que se faz é está na política local, vai à política nacional, vai à política europeia, se conseguir. Não é? Não, ele faz exatamente o contrário. Mais ainda, tinha uma vida profissional, não só completamente estabilizada, como bem remunerada de acordo com aquilo que são as suas capacidades e o seu trajeto profissional. E diz, ponho isto tudo de lado e venho agora servir a minha cidade. Isto vale muito. Veja lá quantos é que fazem isto. Isto vale muito. Portanto, mantém que foi uma boa escolha.
Disso não tenho dúvidas nenhuma. Podíamos, por exemplo, bem, agora que já viste isto, mudavas se pudesses? Não, mudava nada. Não é nada para mudar. É o melhor candidato que o PSD tinha para Lisboa e é um candidato, estamos a uma semana e um dia das eleições, e é um candidato que está taco a taco com o Dr. Fernando Medina. Também não vou querer vender a banha da cobra e dizer que... Não, está taco a taco. Qualquer um dos dois pode ganhar. Aliás, até pode haver uma concentração maior de votos no Engenheiro Carlos Moedas, porque é mesmo a única alternativa. Se nós queremos, quem quiser derrotar o Dr. Fernando Medina, pela direita do PS, naturalmente, só tem uma oportunidade, é o Engenheiro Carlos Moedas. E se for preciso, depois de dia 26, fazer coligações em Lisboa, nomeadamente, mas noutras autarquias, tendo em conta os resultados, o senhor já disse que preferia que não se fizessem coligações com o Chega. Sim. E tem, até certo ponto, poder para impedir de alguma forma essas coligações, mas não tem todo, porque enfim, depois as câmaras podem ter essa tentação e, por exemplo, o presidente dos autarcas social-democratas disse aqui na Renascença, em entrevista, que seria até desejável, deu o exemplo dos Açores. Acha que isso pode ou não ser possível, depois de dia 26, fazer coligações com o Chega, caso a caso? Para clarificar isso, é bom que se explique aos ouvintes, não é? O que os ouvintes e aos que estão a ver, porque não é só ouvir. É assim, vamos explicar o que é que estamos a falar. Nós, em autarquias, não estamos a falar de coligações. Quando é para o governo, formaram-se os grupos parlamentares e depois há uma coligação do PSD com o CDS, ou a Geringonça, ou isto ou aquilo. Essa até é uma coligação a nível parlamentar, nem sequer a nível de governo. Nas autarquias, não. Nas autarquias, imagina, uma autarquia tem 7 membros. Tem 5, 7, 9, 11, ou no caso do Porto 13 e Lisboa 17. Imagina, uma autarquia tem 7 membros. Se alguém ganhou a Câmara e tem 3 vereadores e a oposição tem 4, não é? Depois um tem 2, outro tem 2, aquilo que se está a falar é se o Presidente da Câmara, no âmbito das competências que tem, a quem dá pelouros. E, portanto, não é uma coligação. É dizer assim, eu vou dar um pelouro ao vereador do PS, ou do PC, ou do CDS, ou coisa assim, para lá daqueles que vieram na minha equipa, para conseguir uma maioria no Executivo Municipal. Não é uma coligação formal. É o Presidente que tem pelouros, dá-os a quem quiser. Conseguindo assim estabilidade para governar também, não é? Deixa-me dizer uma coisa, no limite até podem fazer o contrário. Ganham como equipa, chegam, dão os pelouros aos adversários. A lei não proíbe, não é? É impossível, portanto, não estamos a falar de coligações, estamos a falar em cada um dos 308 presidentes, compreendo. A quem dá pelouros. O que eu quero perceber é se é desejável ou não para o PSD, nesse caso, distribuir pelouros ao Chega para conseguir não é ter desejável. Como é evidente, porque se fosse desejável, tinha permitido as coligações pré-eleitorais, porque aí é que são coligações. Aí é que até são coligações. E porquê que não é desejável, Dr. Rui Rio? Não é desejável, já expliquei muitas vezes, porque eu disse, agora já não me lembro, há muito tempo, aquilo que é absolutamente óbvio, se o Chega se moderar, o PSD pode conversar, se não se moderar, não há conversa possível. Aquilo a que tenho assistido é o contrário. Em vez de se moderar, está cada vez pior. Neste momento não há conversa possível com o Chega? Não, desta maneira é impossível, não é? Como é lógico. Não é? Eu digo que se moderar está ainda pior. Queria perguntar-lhe se tem pena de não ter conseguido um entendimento com Pedro Santana Lopes para a Câmara da Figueira da Foz. Eu não vou falar disso, eu não vou contar a história, porque tem a ver com... Mas há uma história, então. Claro que há uma história, mas não é pública, não foi pública, e, portanto, não tenho que estar agora aqui a contar a história, por que razão é que... Não aconteceu. Mas tem pena. Nem tenho pena, nem deixo de ter, ou seja, houve uma dinâmica local, não foi nacional, houve uma dinâmica local que levou à solução que temos, e pronto, eu respeitei a dinâmica local. Portanto, a maioria das pessoas do PSD local queriam a solução que temos, que é um excelente candidato, o Dr. Pedro Machado, e depois havia uma minoria que não queria, e pronto. Sim, mas o senhor, em alguns casos, impôs a sua decisão e a sua opinião. Nesse caso, não quis interferir. Sim. Há casos em que foi assim, não muitos, felizmente, mas aqui não havia sequer condições para interferir, nem estou a dizer que faça as circunstâncias o que queria. Agora não vou contar aqui uma história que, enfim, é da vida interna. Deixe-me perguntar-lhe uma história que não é da vida interna.
que é a sua decisão de acabar a campanha eleitoral nos Açores, não é uma coisa muito normal. Porquê é que decidiu acabar a campanha eleitoral nos Açores? Bom, eu tinha de ir às regiões, eu fui a todos os distritos e queria também ir às regiões autónomas. Não conseguia acomodar a Madeira, isso tem um bocado a ver com os horários dos voos, dos dias. Perdia muito tempo para conseguir ir aos dois sítios. Tem a ver com o facto dos aviões saírem da Madeira, da Madeira para os Açores, das Açores para o Porto, para Lisboa, parte do Porto, de Funchal, para Ponta Delgada, tudo isso conjugado, não dá. Mas tinha de ir a um local. E resolvi então ir aos Açores por razões óbvias. Enfim, foi o governo regional, foi recuperado já no meu tempo, também na Madeira, foi mantido no meu tempo, mas agora este foi recuperado no meu tempo. Só posso ir a um sítio, vou aos Açores. E já agora é mais original, em minha opinião, encerrar na região autónoma do que encerrar onde sempre se encerra, que é no continente. No fundo é isto. Mas não e era uma vez que quero ir, eu quase que diria que tenho de ir em autárquicas, ou seja, mas que quero ir, que estive nos concelhos mais pequeninos, estive em todo o lado. Olha, aliás, até lhe digo mais, eu vou a Ponta Delgada, vou a São Miguel, mas a ideia até era ir, por exemplo, ao Corvo. Mas os aviões é que não dão, perdia muito tempo. E porquê é que a ideia é ir ao Corvo? Porque é ir ao sítio mais longe e mais pequenino, porque as autarquias é isto, é estar junto das pessoas, tem esta carga simbólica, no meu caso, se fosse ao Corvo, e gostava imenso de ir, mas vai ver os aviões e perdia muito tempo, não é? Mas há alguma coisa nos horários que o impeça de voltar e ainda podia, por exemplo, encerrar em Lisboa, em Coimbra, que são, enfim, sítios que podem fazer a diferença, e onde se calhar a sua presença podia fazer a diferença. Significava perder muito tempo. Nós estivemos a ver os horários todos, e então por aí não preciso de encerrar em Lisboa. Eu estou em Lisboa na quarta-feira, quer dizer, e na quinta vou para os Açores. No continente encerro em Lisboa, mas depois ainda vou aos Açores e em termos nacionais encerro em Ponta Delgada. Eu acho que até do ponto de vista simbólico da unidade nacional, acho que é interessante. Sinto-me bem a fazer assim. Muito bem. Queria mudar aqui um bocadinho o tema, perguntar-lhe se o senhor acha que os políticos devem assumir publicamente a sua orientação sexual, se isso é desejável, se é dispensável. Pois, essa pergunta é uma pergunta que faz sentido e que eu tinha imenso gosto em falar aqui consigo sobre isso e dar a minha opinião. Simplesmente eu sei que essa pergunta não está feita num contexto completamente inócuo, está feita em determinadas circunstâncias, e isso neste momento era levar-me para a vida interna do meu partido, e isso eu não vou fazer agora. Não estou a falar da vida interna do seu partido. Sei onde vai chegar, mas estou obviamente a falar daquilo que aconteceu recentemente com Paulo Rangel. Por isso é que eu lhe estou a dizer. Mas isso significa que o senhor acha que Paulo Rangel fez bem ou fez mal? Por isso é que eu lhe estou a dizer. Não vou responder ao tema, porque não quero dizer nem que está bem, nem que está mal, nem que está assim, porque isso tem implicações diretas naquilo que é a vida interna do partido, dada a circunstância em que estamos, o dia em que estamos, o momento em que vivemos, e eu entendo que devo contribuir para a unidade do meu partido, como presidente sempre, seguramente, mas particularmente em campanha eleitoral. Acho que devemos todos fazer isso. É uma obrigação de todos os militantes, e eu, em circunstância alguma, vou contribuir antes das eleições, e depois também não quero contribuir para a desestabilização, mas então antes das eleições, para prejudicar o partido. Portanto, não lhe vou responder a essa, porque ela tem essa leitura neste momento. Nem de uma forma... Se tivesse sido há 2 meses atrás era mas diferente. Em abstrato não pode dizer o que é que pensa sobre essa... Mas se é dispensável ou se é desejável. Pronto, apenas. Porque mesmo respondendo em abstrato vai ter uma leitura direta a dizer bem ou mal ou assim. O senhor também não quis comentar, ou foi deliberado o facto de não ter comentado aquele vídeo que apareceu a circular do eurodeputado Paulo Rangel? Não, comentei, critiquei. O vídeo? Está a falar num vídeo numa rua de Bruxelas que andou a circular? Sim. Critiquei-o na minha conta do Twitter. Aquilo foi também nas redes sociais e foi nas redes sociais que eu fiz isso. O que é que lhe parece que aquele tipo de campanha pode querer dizer? Que sinal é que aquilo pode querer dar? As redes sociais têm alguma vertente que é do mais rasca que há. E a palavra que eu estou a dizer é mesmo, é do mais rasca. Olha, vá à minha conta do Twitter, por exemplo, no Facebook, vá à minha conta do Twitter e clique em qualquer coisa que eu tenha escrito e vai ver as respostas, os comentários que lá estão, e aquilo é de uma rasquice, de uma baixeza que deixa ficar mal até os adversários, porque se percebe que muito daquilo são perfis falsos pagos por outros partidos, não é? É de uma rasquice, uma coisa horrível. E, portanto,
esse vídeo que está a falar insere-se nesse patamar que em grande medida são as redes sociais. Não são só isso, como sabemos, mas infelizmente, porque as pessoas são mais rascas na rede social do que estão depois na vida normal, porque na vida normal estão a dar a cara. Ali criam um perfil falso, nem sempre é falso, mas criam um perfil falso e por trás do perfil falso vão ali ao psiquiatra. Que objetivo é que acha que aquilo pode ter? A divulgação de um vídeo que ainda por cima tem, tanto quanto sabemos, vários anos, que nem sequer foi uma coisa recente, não faz a menor ideia de que quem é que possa ter posto aquilo a circular ao fim deste tempo? A forma como dizem, não faz a menor ideia. É um bocado violento, porque eu não sei, não faço a mínima ideia. Posso dizer, não faço a mínima ideia. Posso ter ali uma ligeira suspeita, mas não tenho provas nenhumas. Portanto não me vai dizer. Pois, eu não tenho provas nenhumas, nem tenho eu, nem provavelmente... Bem, quer dizer, eu penso que hoje há meios para investigar e talvez conseguir perceber, não sei, eu não sou técnico nisso, muito menos trabalho na polícia judiciária nisso, mas eu acho que é capaz de haver formas de lá chegar. Posso ter suspeitas, somando 2 mais 2, 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá 5, tira 1, né? E a gente pode ter alguma suspeita, e tenho, mas não vou dizer porque não tenho provas. Acha que Paulo Rangel já está a preparar o seu caminho para a liderança do PSD, para a corrida à liderança do PSD? Pois isso, como disse há bocado, não vou responder a nenhuma questão da vida interna do PSD, porque, repito, e houve até um comunicado da Comissão Permanente da semana passada, no momento esta semana, quando começou a campanha eleitoral oficial, apelando justamente a que não se aproveitem da situação atual em proveito próprio, mas sim que o seja em favor do partido. Portanto, não vou eu próprio meter-me em conversas da vida interna que fazem o contrário daquilo que a minha própria Comissão Política pediu. Então vamos sair da vida interna do partido, falar da vida do partido, mas com um âmbito nacional. Antes desta pandemia que ainda estamos a viver, havia dentro do PSD uma convicção mais ou menos explícita de que o Orçamento de Estado este ano, para 2022, já não ia passar, que a esquerda, enfim, que tem sustentado o governo, ia chumbá-lo e, portanto, desfazia-se esse apoio e que poderia haver eleições antecipadas. Estamos numa altura em que esse cenário já não parece muito plausível, ou ainda acha que é possível? Obviamente que a situação hoje está um pouquinho mais clara do que estava há 2 ou 3 meses atrás. Isso é evidente, à medida que o tempo avança. Mas não tenho ainda como completamente certo, para ser sincero, que o PCP e o Bloco de Esquerda, principalmente o PCP, esteja tão disponível assim. Mas eu não sei disso. Tenho de perguntar ao secretário-geral do PCP e a dirigentes do PCP. Porque eu tenho ouvido o PCP e o Bloco de Esquerda têm feito fortes críticas ao governo. Eu também sei qual é o perfil do Dr. António Costa. E o perfil do Dr. António Costa é um perfil de negociador. Aliás, é um perfil muito diferente do meu, não é? Muito diferente do meu. Eu tenho uma dada convicção e faço algumas cedências, tenho de fazer algumas cedências, mas não sou muito bom a fazer cedências quando tenho uma forte convicção. O Dr. António Costa é um negociador. E, portanto, eu estou convencido que o Dr. António Costa, mesmo que o PCP e o Bloco de Esquerda peçam tudo e mais alguma coisa, ele vai haver um momento em que lhes vai dar para conseguir o equilíbrio. A não ser que, de repente, lhe passe pela cabeça que era preferível para o PS criar uma crise política. Portanto, sendo que o Presidente da República também já disse que não ia... Espera aí, se o PCP e o Bloco de Esquerda quiserem, está a ver, é uma questão de tempo e o Governo cede porque cede a tudo. O problema é se não querem. Ou designadamente o PCP, se acha que estrategicamente acabou. Isso é que eu não sei, tem de ser perguntado. E, portanto, acha que ainda não está concluído esse processo e o senhor vai negociar... Não está concluído e vai ver que depois de entrar na generalidade, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, vão dizer e agora falta a especialidade, portem-se bem, porque senão não votamos a favor. Até mesmo que isso seja só filme, seja só de fachada para se fazerem caros, mas também vamos ouvir isso. E o senhor coloca-se outra vez completamente fora ou vai... de alguma forma tentar algum tipo de negociação com é uma pergunta, com o governo é recorrente essa pergunta. É uma pergunta que está respondida pelo Primeiro-Ministro por natureza, o Dr. António Costa, e não foi um deslize numa esquina, quis fazê-lo e afirmá-lo solenemente, disse, a propósito do orçamento do ano corrente, que no dia em que o PS precisar dos votos do PSD para um orçamento passar, o governo dele cai.
portanto nunca precisará dos votos do PSD, porque isso seria, quando muito, para o orçamento, para o governo segurar e ter um orçamento. É ele próprio que diz que demite-se. Se isso, portanto, não está em cima da mesa. O PSD é completamente livre. Vota contra, vota a favor, faz o quê? Porque, com a liberdade de perceber que não tem influência na estabilidade governativa. Vou pedir aqui um bocadinho um exercício de presciência. Presumindo que tudo corre como normalmente, por assim dizer, que o orçamento é aprovado, que a legislatura chega ao fim... Pois ainda há um outro, ainda há mais um orçamento depois. Certo. Este e o próximo. Sim, presumindo que a legislatura chega ao fim e que vamos a eleições só em 2023. Se o senhor voltar a ser candidato à liderança do PSD, isso não está excluído se o resultado das eleições da próxima semana for melhor do que o de 2017, acha que em 2023 ganha a António Costa, coisa que até agora não conseguiu? Acha que isso ainda é possível? Repare, lá está. As coisas não são assim lineares. Nós, por exemplo, nas eleições europeias, nós tivemos eleições europeias em maio, em 19, tivemos em maio, e depois tivemos em setembro, não é? Ainda foi setembro ou outubro? Foi setembro. 1 de outubro ou setembro, assim uma coisa, fim de setembro. Bom, as sondagens, não sei se recorda, as famosas sondagens davam 18, 19, 20, 18, 19, 20, andavam por ali e tal, não sei o que mais. Chegámos às europeias, tivemos 22. Não é? Pronto, mais 1% ou 2% do que diziam as sondagens. E, portanto, elas são em maio. Junho, julho, agosto. Em setembro, temos mais 6%, temos logo 28%. Num curto espaço de tempo e numa eleição bastante mais difícil, porque ali sim, ali era nós contra o PS e o PS em alta, porque tinha vindo de um período pós-Troika, não é? Em que voltou a devolver às pessoas aquilo que a Troika tinha obrigado a cortar e o mundo não caiu e, portanto, era muito difícil conseguir ganhar as eleições ao Partido Socialista naquele enquadramento em 2019. Não era eu, fosse quem fosse. Diga-se, aliás, passagem, que as mesmas sondagens diziam vão ter a maioria absoluta. Então, se nós tivéssemos mesmo os 18, 19, 20 ou 21, então é que tinham mesmo. E nada disso aconteceu. Agora, em 2023... Isso para dizer o quê? Isso para dizer que está numa trajetória crescente? Isto para dizer que o resultado em 2019 tem de ser visto à luz das circunstâncias de 2015, 16, 17, 18, 19, das circunstâncias daquilo que era, não é? Pronto. E que nós conseguimos um resultado que, não sendo um resultado bom, fantástico, não é evidente, mas nas circunstâncias o resultado é um resultado razoavelmente satisfatório. Eu queria ver quem é que faria melhor naquelas circunstâncias. Em 2023, acha que não faria ninguém melhor? Em 2023 vai ser diferente. É obviamente mais fácil. Porquê? Porque há um desgaste do governo do PS dos primeiros 4 anos somados aos segundos 4 anos, não é? E, portanto, aí já lá vai a Troika há muito tempo, o PS começa a falhar, como aliás, já é notório hoje que o PS falha bastante, e portanto chegamos Quer dizer, as intenções de voto, voltamos às sondagens, mas não é isso que dizem, não é? Pois, mas as intenções de voto em Portugal e as sondagens em Portugal são como sabe. O Partido Socialista tem um problema qualquer, tem um desastre qualquer em termos públicos, não é? E passado uma semana sai uma sondagem a dizer que o PS está a subir e aquele que lhe provocou o desgaste a descer. Não é? E aquele que já podíamos não ser. Não vamos voltar às sondagens, já ficou aqui muito clara a sua opinião sobre isso, mas então isso quer dizer o quê? A opinião é certeza. Certo, a sua convicção. Sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o senhor acredita que em 2023, sendo líder do PSD, ganha as eleições? A probabilidade de ganhar as eleições do Dr. António Costa é muito superior àquela que era em 2019 no ponto de partida. Seja o senhor ou outro líder, seja o senhor ou outro líder do PSD. Sim, a possibilidade obviamente cá depende do líder, não é? Isso não é assim também. Agora, falando de mim, aquilo que é a probabilidade em 2023 é muito superior, visto à distância, quando chegar a 23 é melhor, mas as circunstâncias que rodeiam a eleição de 2023 são mais favoráveis ao PSD do que eram em 2019, nas primeiras eleições pós-Troika. E com isto, eu estou a dizer Troika, não estou a dizer Governo Passos Coelho, estou a dizer Troika, porque o grosso daquelas medidas foram impostas pela Troika, que foi o PS que a trouxe.
Queria ainda fazer-lhe aqui umas perguntas para terminar sobre outros temas. Pinto Balsemão diz que é suicidário para a democracia não mexer nas leis eleitorais e considera que isso acontece porque os partidos põem interesses mesquinhos à frente do interesse nacional. O PSD tem uma proposta concreta, já apresentada, que contou com a colaboração de Pinto Balsemão. O senhor ainda tem esperança de conseguir fazer essa reforma das leis eleitorais? Bom, portanto, nós apresentamos, para já estou de acordo com o Dr. Pinto Balsemão, não é? Da necessidade de mudarmos o sistema eleitoral, que não muda desde 25 de Abril, não é? Pronto. Se depois aquela componente é suicidário para a democracia, é muito, muito mau, mas não é só isso que mata a democracia, infelizmente, são outras coisas, mas essa também está mal. E, portanto, nós apresentamos as linhas fundamentais e as medidas fundamentais de um projeto de revisão constitucional que neste momento está a ser elaborado em projeto de lei e que vai entrar agora em outubro, não é? Mas vai ter aquilo que nós dissemos que tem. Portanto, politicamente está decidido. E a mesma coisa no sistema eleitoral. No sistema eleitoral também já explicamos o que queremos e o projeto de lei em concreto vai entrar também, não digo na mesma altura, para dar tempo às coisas, passar 2 semanas ou uma coisa assim. E eu acho absolutamente vital mudar a Constituição, reformar a Constituição e o sistema eleitoral. E agora veja isto, que isto é que é importante. Não. Apresentámos um projeto de revisão constitucional que não muda a sério há quase 25 anos. Mudou com pormenores, há menos, mas há quase 25 anos. O PS diz que, agora não me lembro, não é a altura própria porque... por qualquer coisa. A seguir apresentamos uma revisão da lei eleitoral que não muda desde o 25 de Abril. E o PS diz que os portugueses estão preocupados com outra coisa, não é com o sistema eleitoral. A seguir apresentamos uma lei há um ano atrás para mudar o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal Administrativo de Lisboa para Coimbra. E o PS volta a dizer que agora não é oportuno, porque há eleições autárquicas, os portugueses estão preocupados não sei com o quê, a bazuca não sei o que mais. O PS não quer mudar nada. Perante isso já perdeu a esperança de conseguir fazer isso. Deixa-me dizer uma coisa. O Partido Socialista tem de mudar o nome, porque o Partido Socialista é o Partido Conservador. Conservar uma coisa má, que é o estado em que a democracia está e o estado em que a sociedade está, e quer conservar isto, não quer mudar nada. E, portanto, andei 2 anos e tal, digamos assim, quer dizer, ou 3 anos, mas enfim, pois com o ato eleitoral pelo meio não é próprio fazer isso, eu não fiz, mas a procurar entendimentos com o PS, não para governo, para as reformas estruturais que o Parlamento tem de fazer. Eu, se quiser rever a Constituição, tem de ser com o PS. Com quem é que eu vou fazer? Com a Iniciativa Liberal, tem um deputado, o LIVRE, que já não tem deputado nenhum. Tem de ser assim. E andei a fazer isso. Não avancei com a proposta, ao jeito mais politiqueiro, como sempre se faz, que é assim, está aqui a minha proposta, queres ou não queres? E ele de lá olha e diz, não quero mudar nada. Não, eu antes disso... eu procurei entendimentos em que podemos, cada um pode fazer as suas propostas, mas não é para vir desafiar na praça pública, para ajudar o país a sério. É isso que eu estou aqui a fazer, também faz mais sentido nenhum eu estar nisto se não for para ajudar o país. A mesma coisa com a reforma da Justiça. Eu entreguei um dossiê muito bem preparado aos líderes partidários todos, e portanto também ao do Partido Socialista. Está aqui uma base de trabalho que me dizem isto dá para começarmos, e não fiz publicamente, porque publicamente estou a desafiar, quase que obrigo o outro a dizer que não. Fiz da forma como acho que deve ser feito e como acho que qualquer português entende, menos aqueles que andam na política e à volta disto, que têm aqueles cânones que têm de se cumprir aquilo, senão está tudo errado. Não querem nada. Por isso, agora faço de outra maneira, que é, pronto, então está agora aqui a minha proposta, vota contra, para ver se entendem que não se faz porque eles não querem. Os portugueses que pensem nisto agora, os portugueses perdi a esperança, mas deixem-me dizer uma coisa, não é bem perder a esperança, é assim, da forma como deve ser feito, de uma forma civilizada, de uma forma inteligente, de uma forma recatada, não há hipótese. Isso eu já tentei e eles não querem. Agora, a outra hipótese é assim, estão aqui as ideias. Nós queremos reduzir um pouco o número de deputados, nós queremos reduzir um pouco os círculos eleitorais para as pessoas ficarem mais próximas dos deputados, nós queremos isto assim. O PS quer ou não quer? E o PS vota contra para as pessoas entenderem que não muda porque o PS não quer. E castigarem o PS, até o PS aprender que tem de dialogar com os outros e que a democracia
E a sociedade é algo dinâmico e que, portanto, não pode ficar imobilizado num ponto, nós temos de andar para a frente. Em relação à regionalização, que é outra reforma que Sim. está por fazer, o PS também prometeu ou remeteu o reinício desse processo para 2024. O Primeiro-Ministro disse agora, no fim de agosto, no Congresso do PS, que não se deve voltar a debater o desenho das regiões, portanto, que está fechado. O senhor concorda quer com o calendário, quer com esta ideia de que está fechado o desenho das regiões e não se mexe mais? Eu não sei exatamente qual o desenho que o Dr. António Costa está a pensar. Eu penso que será as 5 regiões plano, não é? Valia a pena debater um bocadinho esta ideia. Há as 5 regiões plano, não é? Que nós conhecemos, mas há uma outra possibilidade. São 5 regiões. Até eu podia dizer se 5 ou 7. Mas não há 7. 5 ou 6. Eu vou-lhe explicar o que é que isso quer dizer. A área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa devem elas próprias ser uma região, dado que são muito diferentes das outras, ou não? Se eu puser região norte, não estou a autonomizar a região, a área metropolitana do Porto, por exemplo. E eu tenho dúvidas, fui presidente da área metropolitana do Porto 8 anos, a pessoa que foi mais tempo até à data presidente da área metropolitana do Porto. Portanto, conheço a realidade. E eu tenho dúvidas, mas tenho dúvidas mesmo, acho que se deve debater mesmo. Mas aí não são 7. Porque, repare, se eu, a Lisboa e Val do Tejo, tirar a área metropolitana de Lisboa, fica uma coisa minúscula que não se justifica uma região que terá de ser integrada ou nessa mesma área metropolitana ou no centro, por exemplo. Portanto, é mais 5 ou 6 se nós entendermos que as áreas metropolitanas, as duas, devem ser autonomizadas. Se entendermos que devem ser autonomizadas, porque a realidade do Porto é muito diferente de Bragança, ou a de Lisboa muito diferente de Santarém, por exemplo, nós aí teríamos de 5 para 6, não é? Não é para 7, porque reduzia uma. Calendário? Portanto, estou-lhe a dizer isto com toda a abertura, que eu acho que é um ato de inteligência, não tenho dúvidas. O que é que as pessoas pensam, não é? O calendário. Eu não era rígido no calendário, porque acho que isto é uma reforma que tem de ser muito debatida, muito esclarecida. Mais ainda? Mas sabe porquê é que é o mais? Esta parte que eu agora disse, sim, falta fazer. O resto, o mais, é um diploma em cima da mesa. E agora, sobre isto em cima da mesa, olha, era como a reforma da justiça. Está aqui, sobre isto, aqui é a mesma coisa. Sobre isto, sim, não, o que é que ajustamos? Porque se me perguntar assim, eu sou a favor ou contra a regionalização. Eu, quando houve o referendo lá atrás, eu fui contra. Era contra. Podiam-me pôr a legislação que quisesse, eu votaria sempre não. Entretanto. Pronto. De lá para cá, eu e o país. O país está pior, está mais centralizado, está mais concentrado. Até há quem diga que mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra é desprestigiante para o Tribunal Constitucional. Está pior. Bom, e eu também tenho, entretanto, a minha experiência de 12 anos de autarca, que, entretanto, passou. Portanto, a minha posição hoje é diferente. É assim, eu gostava de poder ser a favor da regionalização. Ou seja, eu gostava que encontrássemos uma solução que me confortasse a poder ser. Ou seja, eu não vou dizer se chama-se regionalização sim ou não. Não. Depende da regionalização. Depende de como for feito. E não é só as regiões. É fundamentalmente as competências, o financiamento, o modelo. Também não vamos agora multiplicar pequeninas Assembleias da República para o país fora. Não concordo, não é? Isto tem de ficar mais económico, mais barato, se me permitem, em termos mais popular. Não é para gastarmos mais dinheiro, não é para aumentar a despesa pública. Portanto, tem de haver aqui regras muito seguras de que é para melhor e não para pior. Diz a canção, para pior já basta assim. E, portanto, eu não sou a favor de qualquer coisa que a regionalização. Sim, não. Mas gostava de poder ser a favor, gostava de encontrar uma solução em que eu visse que o país aí ganha mesmo. E eu tenho essa experiência, em algumas coisas não tenho, em muitas tenho, como autarca, eu sei, mas também estou a falar de uma Câmara muito grande, não sei como é nas pequeninas, temos de ver, mas eu sei aquilo que a Câmara que eu presidi 12 anos estava capaz de fazer, está a ver? E aquilo que seria mais difícil de fazer. E, portanto... Mas a proximidade, aquilo que nós pedimos à Europa, o princípio da subsidiariedade, as coisas feitas perto são mais bem feitas do que longe. Quem melhor conhece o concelho é quem lá está, é quem lá vive, não é quem está em Lisboa. E, portanto, esse princípio é um princípio que eu acho que nós devíamos abraçar,
mas não posso dizer, está aqui este princípio, logo estou a favor. Calma, deixa lá ver se realmente a coisa está bem desenhada e dá essa garantia. O Governo está a fazer com um bocado de gradualismo, através das CCDRs, e não está a correr muito bem, mas a ideia de partida não é má. Fazer com gradualismo parece-me prudente. Temos de fechar. Queria só terminar aqui com uma pequena provocação, voltando a Pinto Balsemão e ao que disse aqui na Renascença também numa entrevista muito recente. Ele falou já da sucessão para a frente da liderança do PSD, daquilo que possa ser o futuro, dizendo que o partido ficaria bem entregue, por exemplo, com Paulo Rangel, Carlos Moedas, Miguel Paiás Maduro. Não falou de Luís Montenegro. O senhor concorda com esta leitura do que é que podem ser, de quem podem ser os futuros líderes do PSD? Não estou a dizer que não concordo, nem concordo, nem discordo, nem deixo de concordar. Lá, como lhe disse, não entro nisso. Eu não estaria a cumprir a minha função de presidente do partido, primeiro responsável do partido, a entrar nesse tipo de conversa na praça pública, designadamente quando eu, neste momento, nós temos mais de 64 mil candidatos pelo PSD, juntas de freguesia, tudo somado, dá mais de 64 mil. Temos mais de 64 mil pessoas a lutar por se elegerem. Dessas 64 mil eu não sei, mas 15 ou 20 mil a lutar a sério todos os dias na rua, e eu ao lado a boicotar-lhes não é um boicote, toda a luta do futuro do seu partido. A falar das questões internas do partido é a última coisa que eles querem ouvir mas agora. Mas é o futuro do partido. Interessa a todos os militantes. O futuro do partido, neste momento, é o dia 26 de setembro. Mas há um pós-26 de setembro, Dr. Rui Rio. Olha, o Keynes dizia, a longo prazo até estávamos todos mortos. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado este nosso convite, e obrigada a si que esteve desse lado a ouvir. Obrigado.